No vídeo anterior vimos então como é simples utilizar o jQuery para executar operações de Ajax. No entanto, certamente terão ficado com dúvidas sobre a forma como é que nós podemos utilizar o jQuery e controlar a resposta que nos é dada pelo pedido de Ajax. Vimos em Vanilla JavaScript, ou JavaScript puro, que poderíamos utilizar então as propriedades ready state e status para verificar se a resposta veio em condições de poder ser tratada. Vamos ver como é que isso se processa com o jQuery e vamos ver também aqui um pequeno detalhe que pode fazer alguma diferença, que é o facto de nós podermos utilizar algumas instruções dentro da URL do jQuery que nos podem fazer retornar dados seriados a partir de um ficheiro HTML. Vamos falar aqui sobre dois aspectos interessantes. Um é interessante e o outro é importante. Vamos começar pelo interessante. O interessante é que nós podemos utilizar alguns pormenores na nossa URL através do jQuery, quando chamamos um pedido de Ajax, no sentido de controlar ou selecionar a informação que nós queremos apresentar. Isto disto desta forma teórica parece complicado, ninguém percebeu nada do que eu disse, mas eu vou explicar qual é o exemplo na prática. Nós temos aqui o ficheiro de HTML muito simples. Tem a caixa, que é um div, cujo ID é caixa, e tem um botão, cujo ID é CMD. Quando nós carregarmos no botão, vamos executar o código que iremos escrever aqui de jQuery. Esse código vai ler o conteúdo do ficheiro de dados. No entanto, eu fiz uma alteração no ficheiro de dados. O que eu fiz foi basicamente o seguinte: alterar todo este código no sentido de termos aqui umas tags muito semelhantes às do parágrafo de HTML, em que temos a frase 1, 2, 3 e 4 e, respectivamente, identificadas com diferentes IDs. Ora, vamos ver aqui na prática o que é que significa aquilo que eu disse teoricamente. Vamos escrever aqui o código que vai permitir então fazer o pedido de Ajax quando nós carregamos no botão para carregar o conteúdo para o interior da caixa. Então nós vamos escrever aqui o seletor document. Quando o document estiver ready, quando estiver preparado, o que nós vamos fazer aqui é pedir aqui a execução de uma determinada função. Eu vou chamar a atenção para o seguinte: a construção de código de jQuery pode tornar-se demasiado complicada em termos de aberturas e fecho de sinais. E por conseguinte é aconselhável que vocês façam desta forma. Isto é, colocaram aqui o ready, ok. Então vamos agora acrescentar aqui as funcionalidades. O que é que ele vai fazer quando o documento está pronto, isto é, foi carregado? Ele vai primeiro atribuir o evento clique ao botão. Então vamos fazer aqui uma function. E esta função vai então fazer o quê? Vai usar aqui o seletor. Neste caso vamos chamar o botão pelo seu ID e vamos colocar ponto, ok, aqui a seguir, ponto clique. E o que é que vai acontecer com o clique? Bom, aqui vamos ter mais uma função. Então eu vou colocar desta forma, function. E dentro desta função eu vou chamar agora a minha caixa, neste caso o meu div que tem o ID caixa, para depois utilizar o método load e carregar para lá os dados do ficheiro dados.txt. Então vamos fazer aqui o seletor, vamos buscar a caixa pelo seu ID, vamos colocar aqui .load e agora vamos passar lá para dentro dados.txt. Ok? E se tudo isto estiver a funcionar corretamente, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Toda esta informação dos dados vai ser carregada para dentro da nossa página web. Vamos aqui refrescar, vamos aqui carregar e cá está. Esta é a frase 1, esta seria a segunda frase, esta é a frase 3, etc. E finalmente temos a quarta frase. Ok, portanto estamos a carregar tudo como está exatamente no ficheiro de dados. Como podem reparar, existe uma formatação aqui do HTML e portanto nós já tínhamos percebido que de facto é possível importar, vamos lhe chamar assim, a partir do servidor, ficheiros com toda a estrutura da HTML escrita e o seu conteúdo e apresentá-lo então dentro de um div que inicialmente está vazio. E relembro mais uma vez, sem termos necessidade de refrescar a nossa página. No entanto, vamos criar aqui um cenário que é o seguinte: imaginem que eu queria apenas apresentar esta frase. O ficheiro contém todas estas 4 frases, mas eu quero apresentar apenas a terceira. Então vamos fazer aqui uma pequena experiência que é a seguinte. No nosso JavaScript, nós podemos colocar aqui um seletor 1, ou neste caso o 3. Porquê o 3? Bom, se nós repararmos aqui, temos aqui o ID 3.
Então eu fui usar aqui este seletor de ID para filtrar os dados que ali vêm. Vamos então testar isto. Vamos aqui refrescar de uma forma forte. Ok, vamos carregar aqui. E reparem, aqui está a terceira frase. Portanto, num cenário hipotético, nós poderíamos inclusive considerar que aquele fecheiro de dados, sendo ainda um fecheiro de dados de texto, poderia de facto ser um fecheiro com uma espécie de banco de dados, ok? Que nós podemos seccionar atribuindo vários IDs e desta forma podermos utilizar, através do seletor de jQuery, uma forma de filtrar a informação que queremos apresentar. Mas vamos agora à parte que eu referi como sendo mais importante. Vamos imaginar que, independentemente de termos aqui um fecheiro com aquele conteúdo todo, nós íamos chamar o fecheiro errado. Ora, como é que nós vamos controlar esta circunstância? Obviamente vamos aqui testar e vamos verificar o que é que vai acontecer. E reparem, não há rigorosamente nada e existe aqui inclusive nas ferramentas de programador a informação de que não foi encontrado o fecheiro. Então nós vamos ver como é que nós podemos controlar de alguma forma estes calls ou estas chamadas, estes envios de pedidos de Ajax através de jQuery, mas tendo a possibilidade de verificar se a resposta vem em conformidade ou não. Então, neste caso, o que nós vamos fazer aqui é ainda acrescentar um segundo parâmetro aqui ao evento load, ou neste caso, peço desculpa, ao método load, que neste caso vai carregar os dados, mas que pode conter um segundo parâmetro que será uma função. Okay? Então vamos escrever aqui function, e esta função vai ter 3 parâmetros. Okay? Vamos falar sobre eles, vamos aqui colocar a implementação em baixo. Esta função tem 3 parâmetros, um deles será o response.txt, okay? Que é o equivalente, neste caso concreto, ao resultado do texto devolvido quando a nossa chamada de Ajax tem um retorno com sucesso. No entanto, tem um segundo parâmetro que é o status text. E o status text é nada mais nada menos que o estado da nossa chamada, ok? Fica ali alguma informação guardada dentro do estado da nossa chamada que nós depois podemos utilizar para controlar se de facto é ou não para ser apresentado o conteúdo, ok? Depois temos ainda o XHR, neste caso o XHR é tão somente o XML HTTP request, ok? É o equivalente ao objeto XML HTTP request dentro do Vanilla JavaScript. Ora, porquê é que nós vamos escrever agora isto tudo? Porque dentro desta função vamos poder ter acesso a estes 3 dados que aqui estão. E eu vou, por exemplo, poder criar aqui um if, ok? If, e neste caso o que nós vamos colocar aqui é uma análise, não ao response text, porque este é o dado que irá ser retornado ali, mas sim análise ao status text, ok? Então vamos colocar aqui if status txt, okay? Vamos colocar como deve ser status txt for igual a success, que significa sucesso, ok? E tem que ser escrito exatamente desta forma. Então o que é que ele vai fazer? Bom, ele poderia eventualmente aqui dizer que, ok, aconteceu então aqui uma transação correta. Eu vou colocar aqui o alert, porquê? Porque se o status for com sucesso, automaticamente a caixa vai ficar com texto, ok? E nós não vamos querer que esse texto desapareça da caixa, mas vamos querer saber que o resultado foi com sucesso. Então vamos colocar aqui, aconteceu uma comunicação, okay? Comunicação com sucesso, ok? No entanto, nós podemos também verificar se o status text é igual a error. Então, if status txt é igual a error, o que vai acontecer nesta circunstância é que não vai ser apresentado o response text, mas nós podemos alertar que aconteceu um erro na comunicação. Okay? E já vamos ver que temos acesso a outros dados também. Vamos aqui colocar simplesmente desta forma. Vamos aqui fazer uma experiência, vamos voltar a ter dados com o seu espaço normal e eu espero que esteja tudo a funcionar corretamente, ok? Vamos aqui fazer um recarregamento. Aqui as questões relacionadas com a cache são um problema. Vamos aqui carregar
ok? Ele diz que aconteceu uma comunicação com sucesso. E reparem, cá está então o texto a aparecer corretamente. Vamos alterar aqui no código para dados X, o fecheiro que não existe, ok? Vamos aqui refrescar novamente, com muita força, ok? Vamos aqui carregar e ele diz, aconteceu um erro na comunicação, ok? E como podem verificar, não é carregado nenhum item ali para aquele dado. E, portanto, nós temos aqui uma forma de podermos controlar se a resposta à nossa chamada foi efetuada com sucesso ou não. Poderão, eventualmente, pensar no seguinte, bom, mas se eu vou estar a criar o código e sei perfeitamente que o fecheiro vai estar localizado no local onde eu quero, por que é que eu vou ter que estar aqui a controlar este erro? Bom, em determinadas circunstâncias nós podemos estar a utilizar cenários do lado do servidor que poderão, eventualmente, em alguns casos, ter lá o fecheiro disponível ou não ter, ok? Por exemplo, imaginemos que nós tínhamos um cenário em que ao entrarmos na nossa página, ao carregar a página, assim que o documento estivesse preparado, ele ia verificar se existia ou não um fecheiro com notícias. E por defeito nós não temos que ir procurar ao servidor se o fecheiro com notícias existe ou não. Nós chamamos com o Ajax para ele apresentar as notícias. Caso o sistema do Ajax detecte que de facto o fecheiro não existe, automaticamente a informação não vai ser apresentada, mas desta forma eu posso colocar na minha DOM, posso chamar aqui agora um elemento qualquer de um label, por exemplo, para indicar com letrinhas pequeninas a dizer aconteceu um erro de comunicação, o fecheiro de notícias não existe, por exemplo. Ok? Portanto, há aqui vários cenários que podem ser utilizados para explorarmos esta possibilidade. Quero chamar, no entanto, a atenção, porque eu coloquei aqui uma frase literal que indica que aconteceu um erro, não especifica exatamente qual foi. No entanto, nós temos aqui o XHR, que eu referi como sendo o equivalente ao objeto XML-HTTP request, e que nós podemos utilizar para apresentar o erro, neste caso para apresentar algumas informações. Então temos aqui erro, ok? E vamos agora fazer uma concatenação com o XHR ponto e podemos utilizar agora o status. E vamos colocar aqui uma divisória e vamos colocar aqui na restante concatenação o quê? Ou então vamos colocar aqui dois pontos porque nós vamos escrever aqui o texto. Escrever ou vamos pedir ao XHR que nos indique qual é o status text, que é o texto, isto são propriedades deste objeto, que é aqui o status, ele vai nos dar o código, aqui o texto, que é a tradução do código em texto mais legível. Vamos então refinar aqui novamente o nosso projeto, vamos aqui esvaziar isto, vamos aqui carregar, ok? E reparem, erro 404, not found, ok? E isto acontece exatamente porquê? Porque nós temos aqui então o XHR status e o XHR status text. Vocês têm aqui já um exemplo muito concreto de uma das formas que nós podemos utilizar para controlar a forma como a resposta é devolvida, neste caso concreto com a utilização do jQuery para fazer pedidos de Ajax.